Meus irmãos e irmãs, mais uma vez nós estamos reunidos de forma virtual. Não é a melhor forma, não é o modo ideal. Gostaríamos que nesse domingo, em especial Dia das Mães, a nossa igreja, o nosso templo estivesse, como sempre, lotado de pessoas, principalmente com as famílias, com os filhos, rezando juntos com a sua mãe. Mas, devido à circunstância que estamos vivendo, estamos fazendo o melhor possível para continuar levando às pessoas a palavra, a força do Evangelho, para continuarmos cada vez mais vivenciando essa presença do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Esse mesmo Jesus que se manifestou às primeiras comunidades, aos discípulos, seguidores, sempre doando, sempre ofertando a paz. Esse mesmo Cristo ressuscitado, ele se faz presente no meio de nós, dizendo muito claramente: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Então, que nós possamos fazer essa experiência de encontro pascal nas nossas residências, nas nossas casas, mas sempre percebendo que Ele está no meio de nós. Nós continuamos a fazer a mesma experiência que os discípulos fizeram. O domingo, o primeiro dia da semana, com a ressurreição de Cristo, tornou-se o dia de encontro da comunidade de fé. E essa comunidade de fé celebra a cada domingo o dom da vida nova que o Cristo ressuscitado trouxe ao coração dos seus seguidores e das suas seguidoras. A vida nova é aquela vida daquele que aceita Jesus como Senhor da sua vida. A vida nova é a vida daqueles e daquelas que colocam Jesus como centro, como fundamento da sua existência. E nesse sentido, o trecho que nós ouvimos na segunda leitura é bastante esclarecedor, porque nos diz o seguinte: aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrada aos olhos de Deus. O Cristo é esta pedra angular, o fundamento, a base sólida de uma vida nova que nós recebemos na Páscoa. Por isso que o nosso olhar deve se dirigir sempre à mesa do altar. É uma representação, um símbolo dessa presença do Cristo vivo, centro da comunidade orante. O Cristo vivo, fundamento da comunidade dos seguidores e seguidoras de Cristo. Toda vez que nós estamos numa igreja, o nosso olhar deve ser atraído para esta mesa do altar, que tem o formato de uma pedra, a base, o fundamento desta vida nova que os seguidores e seguidoras de Cristo recebem. É interessante nós percebermos que o Cristo ressuscitado, esta pedra viva, fundamento desta comunidade de homens e mulheres novos, é o mesmo Cristo que passou pela paixão. Por isso,
São Pedro, nessa carta, diz que Jesus é a pedra viva, rejeitada pelos homens. O Cristo ressuscitado, todas as vezes que ele se manifestou à comunidade, ele trazia em si as marcas da paixão. O Cristo ressuscitado é o mesmo Jesus crucificado. E nesse aspecto, nós nos lembrando então do projeto de vida de Jesus, que foi um projeto de vida doada, de vida derramada pelo outro. Por isso que a cada vez que nós nos encontramos na igreja para celebrar a Eucaristia, nós fazemos exatamente memorial desta oferta, doação que o Cristo fez da sua própria vida. Olhamos para o altar, esta pedra viva, esta pedra angular, esse fundamento da comunidade de homens e mulheres novos, o Cristo ressuscitado, e traz em si também as marcas de um projeto de vida de radical doação pelos outros. Que nós possamos, irmãos e irmãs, perceber que a comunidade cristã, ela é continuidade desse projeto de vida, de oferta e doação de si. Por isso que nesse mesmo trecho da carta de São Pedro, se diz que todos nós, seguidores e seguidoras de Cristo, somos sacerdotes, somos um povo sacerdotal. Nós exercemos um sacerdócio santo. O Concílio Vaticano II nos fala do sacerdócio comum dos cristãos. Nós participamos dessa dinâmica e desta proposta de vida, de oferta e doação de si. Nós somos, como igreja, enquanto batizados, mergulhados nesse projeto de vida do Cristo Jesus. É interessante, irmãos e irmãs, nós percebermos que esta igreja, povo santo, povo sacerdotal, é também um povo que se organiza para servir melhor. Por isso é importante nós prestarmos atenção naquilo que nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos, porque nos Atos dos Apóstolos nós percebemos como que esse povo sacerdotal se organizou para servir melhor. É importante nós percebermos que há, naquele contexto, uma preocupação da comunidade com os mais vulneráveis, com os mais fracos. É essa mesma preocupação que deve existir em nós nesse momento. Nós devemos estar preocupados com os mais frágeis, os mais vulneráveis da nossa família, os mais vulneráveis e os mais frágeis do quarteirão onde nós moramos, dos nossos vizinhos. E como comunidade, povo sacerdotal, nós devemos continuamente nos organizarmos para servirmos melhor a esses que são os mais vulneráveis da sociedade. Na época dos Atos dos Apóstolos, foi necessário que a comunidade se organizasse, escolhendo diáconos para que pudessem servir as viúvas mais pobres. A igreja, povo santo, povo sacerdotal que se organiza para servir melhor. Aqui nós entendemos, irmãos e irmãs, que a igreja, em todos os tempos e lugares, enquanto comunidade de homens e mulheres novos, fundados nessa pedra fundamental, angular, pedra viva do Cristo ressuscitado, que traz em si as marcas da paixão, as marcas desse projeto radical de oferta e serviço de si. Esta comunidade
deve ser uma comunidade diaconal, uma comunidade do serviço. A diaconia, o serviço, deve ser uma marca distintiva da comunidade cristã, de todos nós, de todas as nossas igrejas e comunidades. Todos nós devemos ter esse espírito e essa mentalidade servidora. Que nós possamos, irmãos e irmãs, aprender isso. Naquela ocasião, nos Atos dos Apóstolos, da leitura que nós ouvimos, nós encontramos algo tão interessante. Aqueles que foram escolhidos logo assumiram a missão. Não teve um senão, não teve um entretanto, não teve um mas logo se colocaram a serviço. Aqueles que participam da comunidade devem ter uma disponibilidade. Aquele que está na comunidade, ele tem que ter no seu coração uma disponibilidade para servir. Nem perguntaram se eles aceitaram, nem perguntaram se eles disseram sim. Sim, eles já estavam disponíveis para fazer aquilo que era necessário que fosse feito diante dos desafios que aquela comunidade estava enfrentando. Assim também nós enfrentamos tantos e tantos desafios. Quando passar o coronavírus, teremos que reconstruir as pastorais da nossa igreja. Teremos que reformular o modo como haveremos de evangelizar. E precisamos de pessoas, homens e mulheres, pessoas tocadas pelo projeto de Jesus Cristo, que se coloquem disponíveis para esse trabalho. Que a palavra de Deus nos fortaleça, que a palavra de Deus nos sustente, que a palavra de Deus mantenha em nós a esperança, e é que a palavra de Deus, sobretudo nesse domingo, faça surgir em nós uma grande disponibilidade e uma vontade enorme de juntarmos nossas forças uns com os outros para ajudar, hoje e sempre, no trabalho da evangelização.